A mamãe também. Ah, fecharam o meu. A mamãe também está aí? Ah, beleza. Bom, universo das artes. Então, hoje nós vamos conversar sobre a relação da filosofia com as artes. Marilena começa a nos mostrando que a arte, as artes, que é no plural, né? As artes, elas acompanham o momento histórico-político. Então, a arte depende do momento histórico, ela retrata a história, a sociedade naquele momento. Então, como ela retrata isso, ela passa a ser um grande instrumento para a filosofia. Porque como a filosofia é pensar os momentos, as causas, as consequências, a arte representa isso. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento transitório. E aí a Silvia me mandou, inclusive, um vídeo. Eu acho que eu posso compartilhar, que eu acho que esse vídeo é domínio público. Espero que seja. Ela me enviou. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eu não vou passar todo, mas eu acho que ela compartilhou no Café com o Evangelho. Então, depois vocês vão lá no café e assistam, ou eu reposto lá. Quer ver se... Esse vídeo me fez chorar, né? Eu achei ele sensacional. Então, assim, não é apenas um vídeo, né? Ele retrata uma situação histórica do momento, né? Então, isso que a gente vai dizer que a arte se propõe a fazer, que é retratar os momentos históricos. Deixa eu abrir aqui. Hey guys. It's Agora eu tenho que compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Mesmo que não passe todo, só de vocês verem um pouco, eu acho que vale a pena. Vou aumentar aqui a tela. It's hard. I'm not gonna lie. Every Thursday, I'm supposed to do a company update. But this week, I didn't work at all. I was too sad. Instead, today, I want to introduce you to my partner, Alex. Hi, I'm Alex. See, Alex is the COO of NAS Company, and I am the CEO. He's Muslim, I'm Jewish, and we worked together for more than 1,000 days. Together, we built a company that hired Palestinians and Israelis and 100 other people. A company that builds products to make the world better. But this week, our relationship was tested by this. Every moment that I was not thinking about work, I just felt that I wanted to cry, if I'm honest. Really? Yeah. And just so many lives. Did you cry? I did, yeah. I cried many times. Many times? Yeah. Just so many people's lives destroyed. So many kids that I've just either killed or kidnapped. And what's happened will, it's destroyed people's lives forever. The world has turned upside down. It turned into Jew versus Muslim, Muslim versus Jew. Muslims siding with Palestine and Jews siding with Israel. And that's all very hard to see. And that's why we are here. To show you that Jews and Muslims are more similar than they are different. When we partner, we can achieve so much. We can build instead of destroy. We can create jobs instead of take lives. In reality, Jews and Muslims, our lives are like this. There are 2 million Muslims who live inside Israel. Even the Israeli army has many Muslims in it. In reality,
Many Muslims are against what Hamas did, and they cannot stand behind it. And in reality, many Jews like me want peace and dignity for Palestinians. Don't let the recent events confuse you. What we are seeing is a proxy war, a political conflict. What we are seeing is extremism, and we cannot let it win. Not Palestinian extremism or Israeli one. And this is really what boggles me. What people don't know is how similar we are. It's like on the internet, it looks like you are something and I'm something completely different, but our cultures are the same. There are so many Arab Jews. There are so many Muslims in Israel. There's so many similar traditions. So if you're feeling helpless, don't. This is the time to continue the fight. Today, we commit to 1,000 more days of working together. And I hope you commit to 1,000 more days of promoting tolerance and uniting people. It's your job, his job, and my job to commit to bring people together no matter how difficult it gets. Let's get to work, bro. Let's do it. Let's go. Então, essa é a ideia. Quer dizer, o que o artista faz? Ele recorta um momento histórico e registra. Então, a filosofia, para compreender o conflito entre judeus e palestinos, são necessários uma obra de arte como esse vídeo. Por que, Luiz, que é uma obra de arte? Porque ele é diferente de qualquer coisa que a gente veja nas reportagens. E aí, para mim, já estava claro que são dois movimentos extremistas. O Hamas, que não é o governo palestino, portanto, não representa os palestinos, e o povo judeu, o governo de Israel, que é um governo extrema-direita, o Hamas é extrema-esquerda. O governo de Israel é um governo extrema-direita, que não representa todo o povo de Israel. Uma eleição suspeita, uma eleição mais que estranha, o levou ao poder. Então, a gente fica dividido. Uns ficam a favor dos judeus, dizendo que eles têm que varrer do mapa os palestinos. Um outro grupo, no Brasil está dividido assim, um outro grupo acha que os palestinos têm que varrer os judeus do mapa, enquanto que eles estão misturados. É o primeiro vídeo que mostra isso de uma forma muito clara. Então, a arte, ela tem essa função, ela faz um recorte histórico. O artista tem uma sensibilidade para perceber elementos no olhar que não são captados ou não são registrados pelas pessoas. Então, o papel do artista é registrar esse momento. Hoje, o Chico Mogas apresentou um poema, por exemplo, que foi lindo, né? Único, que é exatamente esse o papel do artista. Né? Quando Djavan, por exemplo, vai cantar, né? Pai e mãe, ouro de mina, coração, desejo e sina, tudo demais, pura rotina. Então, ele consegue musicalizar a rotina da família, botando palavras tão bonitas, né? E que parecem estranhas umas às outras, né? Pai e mãe. Aí você começa a pensar numa pai e numa mãe. De repente ele entra com ouro. Aí você fala, o que tem a ver ouro, gente? Ouro de mina. Coração, desejo e sina. Então está dizendo que na família tem a sina, né? Que muitas vezes as pessoas sofrem, pais sofrem pelo desatino dos filhos, filhos sofrem pelo autoritarismo dos pais. Então tem sofrimento, então tem desejo e tem sina. Sina seria sofrimento, desejo e sina, tudo demais, tudo muito intenso, o amor.
o ódio, né? Pura rotina, mas também tem a rotina, e ele vai construindo isso. Então, o artista tem essa habilidade, essa é a palavra, né? Ele tem essa habilidade e aí a filosofia consegue fazer uma leitura da realidade em função disso, né? Esse olhar singular que o ser humano tem quando é o artista, né? E aí o problema é dizer o que é arte. E aí a gente começa a pensar, né? A Mariana diz assim, de modo geral, a pessoa, né, a arte são objetos criados no passado, conservados respeitosamente em museus ou apresentados em importantes teatros para o público restrito. Então, a arte seria algo restrito. Esse é o olhar tradicional. E ela vai dizer, mas existe uma arte que não está restrita, que é a arte produzida pelo povo, que é produzida pelo povo que não está que não pertence a esse teatro, que não tem dinheiro para comprar um quadro caro, que como ele é do passado e ele é conservado, automaticamente se torna um produto caro, né? Tem até uma história que conta que o artista vale mais, a obra do artista vale mais depois que ele morre. E ela vai dizer, então, que existe, que a obra de arte também, ela passou com a Revolução Industrial, ela passou por um processo que dá uma acessibilidade ao povo comum ter acesso à arte cara, né? Que é através da reprodução, a fotografia, o cinema, a gente consegue trazer a arte para as pessoas mais simples. Mas ele vai dizer que a obra de arte, né, pode ser olhada assim. Por exemplo, tem a cultura de massa, que é o que é do povo, que é uma obra de arte também, que é o povo, alguém pobre que produz, e tem a cultura erudita, ou cultura da elite, que significa pessoas que pertencem à alta classe social. E aí ele diz assim, né? O ponto de vista de um espectador que vive em uma sociedade industrial ou pós-industrial, na qual os objetos de uso de consumo são produzidos em série, descartáveis, efêmeros, por isso não provocam respeito, não emocionam por sua beleza, nem provocam admiração aos seus produtores. E aí ela vai dizer, né, que a arte do povo, por exemplo, né, os objetos de artesanato, antiguidades, vamos chamar, o que não é arte, de objetos de artesanato, antiguidades, CDs, né? Então ela vai chamar isso. Só que quando você diz que você define o que é arte e que não é arte, você está construindo ali uma experiência de segregação, de discriminação, de elitização. Quando eu digo que a música erudita é arte e que a música do povo, por exemplo, música clássica, uma ópera é arte. E o samba ou o funk não é arte. Eu estou segregando, selecionando. E isso a filosofia vai estudar. Então, a filosofia vai perguntar por que o funk não é arte? Não, porque não tem instrumentos e tal, mas por que a arte tem que ter, a música tem que ter o piano, o violino? Quem definiu isso? Por que tem que ter isso para ser arte? Por que ao invés do violino não pode ser o tambor, não pode ser o pandeiro, não pode ser a sanfona, não pode ser o triângulo? Então, são perguntas que a filosofia vai fazer. Então, é papel do filósofo se questionar com relação a isso. Na aula anterior,
eu estava presente, que a passada foi só com Sócrates, eu lembrava de quando o Sócrates era adolescente, ele me perguntando o que é música, que é música boa. Então, ele teve uma atitude filosófica, fez uma pergunta: o que é música de boa qualidade? E, na época, a resposta que eu dei foi uma resposta discriminatória. Aí ele me fez outra pergunta: então a música boa é a sua música? Me botou para pensar. E aí, até porque ele tem um gosto musical, ele cresceu ouvindo Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia, né? Gal Costa, ele cresceu ouvindo música popular brasileira de qualidade. Então, só existem essas de qualidade? E aí ele me apresentou, né, o grupo... Sumiu agora. O grupo... Sumiu também da outra vez, na minha cabeça. É o Chorão, porque o nome Chorão me bloqueia, né? J Quest, o grupo J Quest. Então, é papel da filosofia fazer essa pergunta. Por quê? Por que a arte é só da elite? E aí ela vai responder essas perguntas do ponto de vista do espectador. Quer dizer, eu estou aqui vendo a arte. Como é que eu vejo? Como é que eu posso responder essa pergunta? Eu, espectador, não eu, artista. E aí ela vai dizer, por exemplo, o produto industrial é feito em série, é impessoal. E a obra de arte e a de artesanato são individualizadas ou pessoais, exprimindo a intenção, a habilidade, o talento de quem a realiza. Então, a obra de arte é quando é única. Quando eu chamo esse smartphone, quando eu digo que ele não é obra de arte, é porque existem milhares iguais. Mas se eu pego, por exemplo, esse porta-celular aqui, ó, não sei se vocês conseguem visualizar daí, né? Como eu coloquei, embacei a tela, aqui, ó. E aqui, ó. Tá vendo? Café com o Evangelho Mundial. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ou bom dia, boa tarde, boa noite. E aqui, que é um pouco mais difícil, que é branquinho. Aqui, ó. Quer ver? Enfim, está escrito Café com o Evangelho Mundial. Quem produziu isso aqui foi o Francisco Mogas. Como ele produziu só uma, isso é uma obra de arte. Se ele produzir 50, deixa de ser obra de arte. Pelo menos é a definição que pode nos responder assim. E ela vai dizer, o artesão costuma fabricar vários exemplares do mesmo objeto, enquanto o artista tende a produzir apenas um. Então, esse é o perigo da gente definir como artesanato tudo que é feito pelo povo. Então, existe, inclusive, um senso comum que diz que artesanato é uma maneira de diminuir a arte. Mas a gente vai ver, por exemplo, lá em Pernambuco, em Recife, um senhor que faz esculturas em argila, que aparentemente são muito simples, mas é respeitado no mundo todo. As obras de Aleijadinho, que são aqueles anjos rechonchudinhos, que é um traço. A obra de Tarsila do Amaral, que as pernas são alongadas, né, e a cabeça pequenininha. Por que é arte? Porque são peças únicas. Então, o que define o artista não é o fato dele ser pobre, ser rico, ter um curso de belas artes. Não, o que define o artista é quando ele faz obras únicas. E, claro, nós estamos falando aí de pintura, escultura, etc. Mas quando a gente fala música, quando a gente fala da música, do poema, da poesia, aí já não tem mais esse conceito. Porque a música, mesmo sendo única, ela tem que representar um recorte da realidade único. Uma coisa que seja profunda, que mexa de alguma maneira conosco.
né? Há uns anos atrás, acho que o Sócrates não chegou a conhecer, teve uma música famosa chamada Fuscão Preto, que virou uma coqueluche, uma febre, né? Ninguém lembra disso mais, porque era uma música ruim, de má qualidade, letra minúscula, né? Que não acrescenta nada. Depois, agora, já não é há tanto tempo, mas também há muito tempo, mas nem há tanto como o Fuscão Preto, teve a Eguinha Pocotó, que também não produzia nada. Então, em compensação, a gente vai encontrar músicas, Asa Branca, do Luiz Gonzaga, por exemplo, né? Que é uma música produzida numa realidade de pessoas pobres, que virou uma referência de arte. E você vai pegar uma coisa mais erudita da música popular brasileira, como Tom Jobim e João Gilberto, ou Heitor Villa-Lobos. Então, a música ela se manifesta de uma maneira um pouco diferente da pintura e da escultura. O importante é se perguntar o que é arte, por que é arte e o outro por que não é arte. Aí continua a Marilena. Grandes obras de arte foram realizadas no passado e conservadas pela humanidade como um bem coletivo, né? Então, por exemplo, a arte rupestre e pinturas que têm mais de 8.000 anos, né? E que foi preservada. E aí ela fala que da questão da sociedade industrial que produziu o que é chamado indústria cultural. Porque a sociedade industrial ela conseguiu pegar um produto que é único e disponibilizar ele. Por exemplo, a Santa Ceia de Leonardo da Vinci é única. É uma obra pintada na parede. Ou mesmo a pintura de Michelangelo na Capela da Sistina, no teto da capela, é única. Então, eu nunca fui, por exemplo, à Capela Sistina, então eu nunca ia saber da existência. O que a indústria cultural fez? Fotografou, filmou e disponibilizou para todo mundo. A Mona Lisa, né? Existem reproduções da escultura de Michelangelo, como, por exemplo, Moisés, que filma com detalhe a estátua de Moisés, fazendo com que os olhos de quem observou trouxessem para nós. Ele vai chamar isso de indústria cultural, que é uma democratização da arte e que muitos vão criticar, né? Que isso não seria bom, porque a ideia da arte ligada à elite. Já do ponto de vista do artista, né, a arte é um vir a ser que nunca existiu. Então, o artista reproduz algo que ninguém conseguiu visualizar. E ela diz assim, em letras garrafais: o artista é aquele que recolhe de maneira nova e inusitada aquilo que está na percepção de todos e que, no entanto, ninguém parece perceber. O vídeo que eu apresentei está na percepção, mas ninguém, pelo menos até agora, eu não consegui ninguém que percebesse judeus e palestinos como irmãos. Só o Maher. Então, eu até vou mandar depois uma mensagem para ele, né? Porque o Maher é palestino, então ele está sofrendo em ver isso, né? Então, aí ela vai apresentar, por exemplo, o pintor Monet. O pintor Monet pintou várias vezes a mesma catedral medieval que existia e perdura há muitos séculos. Então, a catedral que Monet pintou, ele, por exemplo, colocou um céu azul, demonstrando com a bruma azulada, demonstrando o céu. Em seguida, ele pintou o vermelho terra, demonstrando o inferno, demonstrando a materialidade da capela. Então, é o céu azul, o vermelho como fogo, né? E depois como terra. E depois o verde submarino, a torre cinza. Então, ele foi mostrando, através das cores, a catedral representando as várias faces da catedral,
a importância da catedral junto às pessoas. Eu achei sensacional essa observação dela. Então, mas o grande barato da arte é, cada vez que você olha para a arte com calma, de maneira acurada, é como se você estivesse sendo como se a arte estivesse sendo vista pela primeira vez. Uma coisa, gente, é nós sentarmos para comer um pão com manteiga e um café com leite. Vou encerrar aqui. Um pão com manteiga e um café com leite, que a gente come aqui no Brasil, um pão francês. Para nós. A outra coisa é um americano ou um europeu experimentar. Então ele vai ficar bom, esse leite com café. Aí fala, tem café com leite na Europa, mas não é igual o nosso, né? Quando eu fui comer o bacalhau espiritual do Chico Mogas pela primeira vez, ou quando a gente experimenta um prato, né? Ou quando eu fui comer, por exemplo, o pastel de Belém. E os próprios portugueses, não, tem pastel de Belém, é tudo igual. Não é, para mim não é. Então, eu tive a vontade de comer pastel de nata, que não é de Belém. E aí eu falei, não, eu quero comer o pastel de Belém. Eu já experimentei os dois. Então, para mim, o sabor é único. E eles não ensinam a receita para ninguém. Por isso que é famoso, né, gente? E aí o pessoal falou assim, eu falei assim, eu queria levar pastel de Belém para o Brasil. Aí o pessoal falou assim, você consegue comprar no aeroporto. Aí eu fui naquelas lojas de aeroporto, né, para comprar, e falei, vou comprar, vou levar para Jair, para os meninos e tal. E aí comprei. Aí quando eu olhei, não é de Belém, é pastel de nata. Não, esse aqui eu consigo no Brasil. Eu quero de Belém. Então, assim, sabe? É como o bolo de rolo de Recife. É como a muqueca capixaba do Espírito Santo. Então, é único. Então, se mesmo quem é morador, mesmo eu, morador do Espírito Santo, há 40, 80, 78... Mangubá! 78 dá 22, com mais 23, há 45 anos que eu estou aqui. Mesmo estando aqui há 45 anos, quando eu paro para comer aquela moqueca de robalo, ou de... A Jailza gosta do... Meu nome, gente? Sumiu agora na minha cabeça. Aí eu fecho o olho e digo, nossa, isso é bom demais. Aí você pega o pirãozinho, o arroz. Então, se você para, é como se fosse a primeira vez. É a mesma coisa quando você vai olhar um quadro, quando você vai ouvir uma música. É preciso ver de maneira apurada. E a filosofia nos ajuda nisso. Bom, atrasei 4 minutos, passar para o Sócrates a palavra. Com você, Sócrates. Oi, estão me ouvindo? Certo, então vamos sim. Bom, boa tarde, boa noite para todas e todos. E aí, dando sequência, né, a Chauí vai apresentar para nós a noção de atitude poética, né? E aí a capacidade mesmo que o poeta, que o artista, né? Porque aqui ela vai trazer o poeta, mas isso vai se encaixar para o dançarino, para o músico, para o prosador, né? Como ela mesma vai trazer no texto, para o literário. Ele tem a capacidade de fazer com que as palavras signifiquem em si e por si. Ou seja, ele transforma a palavra, muito mais do que o símbolo, ele traz ela como algo palpável, né? Ele torna a palavra real. Tão real, né? Ela vai trazer para nós no texto que ela vai dizer assim, é tão real como se a palavra se tornasse um ser, como é a relva, como é a terra, como é a montanha, né? Então, o poeta, ele tem essa capacidade de transformar a palavra em algo objetivo, né? A palavra ela ganha sentido por si só. E eu até fiquei tentando pensar que exemplo que eu podia trazer para exemplificar isso.
E tem aquela música do Djavan, eu não me recordo o nome, né? Que ele diz assim: açaí guardiã, zum do besouro, um imã. Branca é a tez da manhã. E aí a gente olha isso e fala que, gente, Djavan é maluco, tá falando nada com nada, né? E aí tem uma entrevista dele, muito interessante, que ele vai dizer exatamente como é que ele transformou as palavras em ser propriamente dito. Então, açaí guardiã. Para o povo do Nordeste, que vive do açaí, o açaí é o guardião da sua vida. É daquilo ali que o povo vive, é daquilo ali que eles tiram sustento. E a maneira como é feito passa por todo um processo que como a gente vai ver mais na frente, né, artístico. É uma arte fazer aquilo. Então, açaí guardiã. Ou seja, todo o mercado, né, toda a vida que se produz em volta do açaí, né, é ele quem guarda, é ele quem guia. Zoom de besouro, um imã. Quando o besouro começa a voar ou a cigarra começa a cantar, a gente para ouvir. A gente ouve um imã. Ou seja, eu acabo sendo puxado em direção aqui. Percebam que a capacidade que ele tem de transformar meras palavras em algo que se torna palpável. Isso vira um sentimento. Ele transforma o sentimento na palavra, né? E, ao mesmo tempo, produz o sentimento através dela. Branca é a tez da manhã. Quando você acorda às 4 da manhã, está lá a serração descendo. A branquinha, a tez da manhã. Então, a atitude poética é essa capacidade que a gente tem de transformar a palavra num objeto, num ser, inclusive, que às vezes ganha vida e se transforma e se torna autônomo ao próprio criador, tal qual é o Frankenstein, por exemplo. Né? A história do monstro de Mary Shelley é exatamente essa, é a criatura que se torna autônoma ao seu criador, né? que ela vai ali criar, né? E inclusive entra aí uma grande questão. Por quê? O poeta ele é capaz de criar uma realidade. A sua obra ela não fica aquém e nem além da realidade. A obra é a realidade. Mary Shelley, quando escreve Frankenstein, né? Ela então vai criar uma realidade. E aí você vai lendo, você vai sentindo temor, você vai sentindo medo, você imagina aquele ser que é dor, que passa por dores, por angústia. A própria criação, Mary Shelley consegue trazer a criação do humano. O que é o Frankenstein, senão nós, dotados de angústia, de dor, de sofrimento na nossa existência? Então, e ela vai dizer, né, a literatura, por exemplo, é uma realidade em si mesma, pela palavra e na palavra. Ela só existe aí. Ela não existe em outro lugar. Quando eu pego um livro literário, ele só existe aqui, pela palavra e na palavra. Fora dali ele não existe. Então, aquela é a realidade. Então, a atitude poética é essa capacidade que o artista tem de construir a palavra e torná-la um ser. De tal forma que se eu pegar, por exemplo, um poema e pegar as palavras e destrinchar, vai perder o sentido. Se eu pegar uma música e tentar isolar os tons, nós vamos ouvir só a guitarra, só a bateria, ela deixa de ser uma música. Se eu pego uma dança e tento separar os passos, deixa de ser uma dança. Então, essa capacidade que a gente tem de transformar, né, que o artista tem mesmo, de transformar a palavra, isso num ser, né? Deixa eu só pegar aqui o meu texto para não me perder.
E ela vai dizer que a arte, né, ela vai ser a passagem do instituído ao instituinte. Né? É a capacidade que a gente tem de produzir algo para além do que já está posto, né? Para além do que já está colocado. A arte, ela é capaz de produzir outros caminhos, outros caminhos possíveis. Tem um texto, um livro, que chama Notícias de Lugar Nenhum, e que cabe, eu acho que muito bem aqui no nosso tema de hoje, que é um livro utópico, né? Ele vai tratar um mundo onde o capitalismo já não existe, e o que impera ali é um mundo comunista, propriamente dito. E é muito interessante você perceber o lugar que a arte ocupa, que a arte manual e a arte intelectual tem, né? Então, essa obra, por exemplo, é uma obra instituinte, ou seja, não está instituída, ela sai da norma e ela apresenta para a gente um outro caminho. Né? E aí a Stalin vai dizer que a transformação, né, a transfiguração dessa realidade em outra, ou seja, eu transformar o que está instituído em instituinte, né, é o que o artista chama de obra. Né? A gente pega aí Capitães de Areia, por exemplo. Né? Você vai ver ali a história sendo contada a partir de um processo literário. Né? Você tem uma transformação da realidade, né, instituída para o instituinte. Então, a atitude poética é essa capacidade que o artista tem de transformar a palavra num ser, desvinculá-la do símbolo, né, e torná-la um ser propriamente dito. Em seguida, ela vai trazer que a arte e religião estiveram desde o início juntas, né? A gente falou sobre isso na semana passada, né? Como que a religião ela tem um papel dentro da constituição cultural muito grande, e não obstante ela também tem um papel muito grande dentro do processo artístico, porque os artistas produziam os objetos mágicos. Né? O tambor, por exemplo. E aí, quando o tambor, ele inicialmente vai ser um objeto místico. E diferente do que nós entendemos hoje, né? O objeto não era uma representação ou uma evocação dos deuses. Eles eram a encarnação dos deuses, propriamente dito. Os totens das tribos nativas, das tribos originárias, né? Dos povos originários. Então, os totens, eles representavam a encarnação dos deuses. Não era somente uma representação. Então, o fazer do artista a obra, né, ela estava relacionada muito, muito intimamente com a sacralização da realidade que foi feita. Então, a realidade ela era sagrada. E aí eu começo a formar em volta desses objetos os cultos religiosos. Né? Então, os cultos religiosos eles vão ser feitos em torno desses objetos que os artesãos iam fazendo. Os artesãos, inclusive, eram chamados de magos, de feiticeiros. Né? Eu volto aí na Idade Média, não vou nem muito longe, não, vou na Idade Média, por exemplo, quando há o questionamento, né, sobre o universo, os planetas, a criação ali da luneta, do telescópio, para poder ver esses objetos, era algo inicialmente místico. E depois vai ter seguido, né? A Terra é o centro do universo, a Terra não gira em torno do Sol. Né? Então, o culto aos objetos, às artes, né? Eles também eram um culto que
que passava por um processo religioso. Tanto que os artesãos, eles eram os iniciados em mistério. Era um dom dos deuses. Fazer as joias, as roupas, os objetos sagrados, né? Era um dom. Não eram todos que faziam. Não era qualquer pessoa que fazia. Eram pessoas pontuais e que tinham um destaque. Por exemplo, né? Michelangelo vai pintar fugiu o nome. Da Capela Sistina, gente. Criação? A criação do mundo, né? Que é a imagem de Deus e do homem quase se tocando. E aí isso é a pedido de uma autoridade religiosa. Isso é a pedido de uma autoridade que compreende que aquele sujeito tem um dom a ser que lhe foi dado e que então é preciso ser produzido, né? Então ele pinta ali a capela toda. Então até mesmo a própria criação desses espaços, né? As igrejas, os altares, elas eram feitas de forma a estarem ligadas no início ao processo religioso. O que eram os templos na Grécia Antiga, por exemplo, se não templos dos deuses? Eles eram construídos para os deuses. Então, toda essa a religião ela inicialmente está imbricada com a arte, de tal forma que ela vai conduzindo mesmo o processo artístico, né? A sua ampliação, a sua concepção. E isso vai se dar até o momento em que acontece a autonomia das artes, né? E vai acontecer no início do processo capitalístico. Então, quando o capitalismo inicia-se, né, a arte perde valor de culto. Então, até aqui, a gente cultua a arte, tanto que os gregos acreditam que o belo ele é para ser admirado, cultuado, né? Então, perde-se o valor de culto e ganha-se o valor de mercado. Agora, quanto vale? Agora, que valor ela tem? Né? Perde-se esse caráter, novamente, de culto, de adoração, de processo cultural mesmo, para um processo em que aquilo agora vai ganhar muito mais um valor individual, né? Um valor de mercado, mas um valor próprio ali, né? E ela vai dividir, ela vai diferenciar arte e técnica. E ela vai dizer que, por exemplo, uma coisa é o artesão e outra coisa é o artista. Ela vai dizer que a primeira distinção entre arte e técnica é que era uma atividade regrada vista à produção de uma obra, né? Então, inicialmente, a gente não... O Platão, por exemplo, não diferenciava arte de ciência e de política, por exemplo. Eles chamam de ciência e... Cadê? Deixa eu voltar aqui. De ciência e ciência cadê, gente? E filosofia. Platão não vai diferenciar a arte disso, né? Ele vai dizer que são todas atividades humanas que têm uma ordenação e regras, né? Tanto que ele vai falar em arte médica, arte política, arte militar, arte retórica, arte dietética, arte da navegação, arte da caça, arte de pintar, de esculpir, de dançar e por aí vai. Né? Então, o fazer em si era uma arte. Posteriormente, Aristóteles vai fazer duas distinções entre
entre isso que vai perdurar durante muito tempo, durante os séculos aqui na cultura ocidental, né? Ele vai dizer que há uma diferença entre ciência e arte. Ciência seria o saber teórico, enquanto a arte ou a técnica, né, seria o saber prático, aquilo que eu consigo manejar, operar mesmo dentro do que é possível. A segunda distinção que ela vai trazer aí é entre o campo prático e o campo da ação e fabricação. Então, ele vai dizer que a ação, ela vai dizer, né, que a ação vem da praxis. A praxis, gente, ela só é possível ser alcançada quando a minha teoria e a minha prática, elas são idênticas, né? Alguns filósofos, por exemplo, não acreditam que a praxis é possível. Paulo Freire, por exemplo, vai falar de praxis, mas ele vai falar de praxis dizendo que é algo muito difícil de alcançar, porque existe, e ela vai trazer um exemplo, um homem que age virtuosamente é virtuoso, e a virtude é a ação que ele realiza, de maneira que não pode separar o agente virtuoso do ato virtuoso, e a virtude é a finalidade da ação. Então, eu não consigo ser coisa da outra. É diferente de fabricação. Fabricação, né, que vem do grego poiesis, né, vai ser a capacidade que eu tenho de realizar regras e procedimentos que vão buscar por finalidade uma obra. E ela vai trazer o exemplo do médico. O médico, ele exerce a ação de cura. E a saúde é reconquistada. Mas não é idêntico. O médico, ele pode estar doente para me curar. Ele pode me curar e estar doente. Então, não está ligado, né? Da mesma forma, ela traz o exemplo do escultor. O escultor, o cinzel e o mármore é diferente da escultura. Não é a mesma coisa. Então, a ação é tudo aquilo em que a minha obra vai ser reflexo do conjunto inteiro, da minha teoria, da minha prática, e que vai se dar a obra. Enquanto fabricação, a minha teoria, né, ou a minha prática, as regras, elas vão gerar algo que não tem, não está... que não necessariamente tem ali uma necessidade de ser igual ou de atender a uma regra que seja, como é que eu ponho? Que seja de sequência, né? Ou de causa e efeito. Se eu sou bom, eu tenho práticas boas, que faz com que eu seja um sujeito que pratica o bem. É diferente daqui, por exemplo, né? Nós lemos o texto, preparamos a aula, o que vai produzir a aula, propriamente dito. A aula pode não ser nada... aliás, a aula não tem nada a ver com o texto, porque o texto é a minha interpretação, a aula é a minha interpretação do texto. É diferente da interpretação de vocês. E aí eles vão dizer, e ela vai continuar, para a gente encerrar também, que os neoplatônicos eles vão dividir, posteriormente, as artes entre as técnicas e as artes cuja finalidade é auxiliar a natureza. Então, a gente tem a medicina e a agricultura, né, como aquelas técnicas que estão relacionadas mesmo a um processo de conservação e de produção de vida, ou seja, a gente auxilia no processo natural. Pela agricultura eu planto e como, pela medicina eu sou curado, consigo viver mais tempo, bem como a gente tem também as técnicas cuja finalidade é fabricar um objeto
com materiais oferecidos pela natureza. E é o caso do artesanato, né? A gente transformar conchas num colar, numa pulseira. Isso vai gerar, dentro de um processo escravista, uma divisão entre a arte intelectual ou não manual, ou liberal, como a Sauli coloca, e a arte mecânica, ou a arte servil. A arte liberal seria a gramática, a retórica, a lógica, a aritmética, a geometria, a astronomia, a música, enquanto as artes mecânicas seriam a agricultura, a caça, a pesca, a medicina, a engenharia, a arquitetura, a navegação. E aí há uma diferenciação. O trabalho liberal, ela vai ser superior à arte mecânica, porque a arte liberal é a arte do homem livre, enquanto a arte mecânica é a arte do escravo. Posteriormente, aí a gente entra já para a gente fechar, né? Ela vai trazer a diferença entre o útil e o belo. Posteriormente, né, na Renascença, há uma inversão aí. A arte mecânica ganha alguma notoriedade por alguns motivos. O primeiro deles é o advento do capitalismo. O capitalismo, então, está ascendendo. E aí, uma vez que o capitalismo inicia-se, o processo industrial também inicia-se. Só que hoje, para vocês terem uma ideia de como que isso ainda nos influencia hoje, é só a gente olhar para como nós vemos o trabalho do pesquisador. A gente trata como um trabalho de subemprego, um trabalho de segunda ordem, porque ele não é um trabalho manual. Então, se o sujeito trabalha de forma intelectual, às vezes não é entendido como trabalho, como arte. Né? E aqui eu estou atrelando a arte de trabalho, gente, trabalho não como trabalho emprego, trabalho como alteração da natureza. Porque é isso que ela vai trazendo enquanto arte aqui. É a capacidade que a gente tem de transformar a realidade. Né? Então, a partir da Renascença, a arte mecânica ela ganha uma notoriedade. A primeira dignidade que vai ser obtida pelas artes mecânicas é essa elevação de conhecimento. Então, vai haver aí uma teoria que vai nortear a arte, algumas artes mecânicas que agora vão se tornar artes liberais, como, por exemplo, a medicina, a engenharia, a arquitetura, né? E aí vai gerar o advogado, o médico, o arquiteto. Enquanto uma outra parte, perdão, gente, uma outra parte das artes mecânicas vai ser chamada, então, de belas artes, que é como hoje a gente trata, inclusive, a arte de forma geral, as belas artes, né? Ou seja, há uma diferença aqui, a arte mecânica, ela vai ser dividida entre o que é útil e o que é belo. O que é útil? A medicina, a agricultura, a pesca, o direito, a arquitetura, a navegação. O que é o belo? O artesanato, a obra, a literatura, o quadro. E que não é útil, mas é belo. Né? E aí ela vai trazer que a gente vai diferenciar isso, porque o trabalho é técnica. Enquanto a arte, então a técnica, ela vai ser o trabalho útil. A arte vai ser a beleza, o belo. E ela vai trazer uma noção para nós que é a noção de estética. O que é a estética? A estética é a noção de que existe um artista que é um gênio, e aí é muito interessante perceber que é um percurso aí. Então, você percebe que antes, que a gente pega para estudar os movimentos históricos, você percebe que há uma regra.
Quando a gente fala do dadaísmo, os, os artistas dadaístas, eles seguem normas para que a arte seja considerada dadaísta. Barroco, renascentista, tem uma regra. Cubista, tem uma regra. Não, olha, arte cubista, e aí a gente tem o Portinari, é o Picasso que é da arte cubista, não é isso? Que vai ter ali as figuras geométricas. Então você bate onde você fala, essa é uma arte cubista. Você sabe pela norma aí. E aí o que a Xavi vai dizer é que aqui a arte ela deixa de ser um processo coletivo e passa a ser individual. Então aquele sujeito ele é um gênio. Não importa qual é a inspiração dele, de onde vem, ou a inspiração é dele. Não é um processo cultural, um movimento que está acontecendo social, é dele. Então ele é um gênio. Ele é inspirado, né? A gente volta até, inclusive, à questão religiosa aqui. Ele foi inspirado por Deus, pelos deuses, para fazer essa arte, né? Então, de um lado, você tem a criação, a inspiração do artista, do outro lado, você tem a beleza da obra, e do outro lado, você tem o gosto, que é feito pelo público. Isso é estética, né? E aí a gente pode entrar numa discussão na próxima semana, né? Mais extensa do que seria essa estética. Porque aí a gente vai delimitar, vai limitar o que é a arte. Então, a arte vai ser aquilo que é belo para uma parcela, para um povo, para um pequeno nicho de pessoas que diz que aquilo ali é arte, que aquilo ali é bonito. Ainda que eu não entenda, tá lá uma arte abstrata na minha frente. Eu olho para aquilo e falo, gente, que coisa horrenda. Não, é belo. Ou seja, há uma estética criada ali, né? E aí a estética ela também produz a vida. É só a gente olhar, por exemplo, a estética da comunidade, a estética da sexualidade. A gente percebe que há aí todo esse processo artístico envolto, né? Enfim. O que eu tinha para apresentar era isso, acho que a gente chega, né, encerra aqui. E eu acho que eu não deixei nada para trás, estou aqui olhando, mas acho que é isso mesmo.